Olá, turma. Estamos mais uma vez aqui na aula de Educação Física, iniciando a nossa 12ª aula com o tema de ginásticas e práticas corporais alternativas. Na aula de hoje a gente vai conhecer as práticas corporais alternativas, né? E vamos também relacionar essas práticas com a ginástica, né? E dando um foco em três modalidades que surgiram aí, né, nessas práticas alternativas, que é o yoga, o pilates e o RPG, certo? Que já a gente vai ver o que é que significa RPG. A ginástica e as práticas corporais alternativas. A ginástica ela está associada à ideia de exercício físico e sua delimitação está no corpo em movimento. É solicitada para diferentes fins, mas que trabalhem na melhoria das condições de movimento corporal. As práticas corporais são fenômenos que se mostram prioritariamente ao nível corporal e que constituem-se de como manifestações culturais de caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, as ginásticas, os esportes, as artes marciais e acrobacias, e entre outras práticas. Práticas corporais de brincadeiras e jogos. A gente tem vários jogos aí, né, desde a nossa infância. Amarelinha, pula corda, bambolê, bolinha de gude e entre outras. Aí tem uma lista aí com algumas práticas, né, de brincadeiras e jogos que, né, foram passadas de gerações para gerações aí, desde a nossa infância até os dias atuais. Quais exemplos de práticas corporais que foram esportivizadas? A gente pode pensar um pouco nisso. Aqui temos algumas ilustrações. A primeira ilustração é a dança de salão, a ginástica artística, judô e a peteca, né? Então, se a gente for analisar qual dessas quatro práticas aí foram esportivizadas, né? Se tornaram esportes. A gente tem a ginástica artística e o judô, né? Que são dois esportes aí e até olímpicos. Qual a principal função das práticas corporais? Outra pergunta bem interessante. As práticas corporais auxiliam muito o trabalho no esporte e na atividade física, por lidar diretamente com as sensações do corpo humano. Nessa ilustração, a gente pode ver o nível de intensidade, né, dessas é, sensações no nosso corpo. A raiva, né, você vê que a culpa, a ansiedade, o cansaço, o estresse, como essas sensações se colocam no nosso corpo. E quais são os benefícios das práticas corporais? O nosso corpo ele foi projetado para sempre estar em movimento e ativo, mesmo quando estamos em repouso, certo? Nossos órgãos, o nosso corpo ele gera energia mesmo em repouso. E quando vamos contra esse princípio básico, nosso organismo começa a apresentar um adoecimento. O sedentarismo é um dos maiores perigos para a saúde, tanto a física quanto a psicológica. Isso porque esse movimento do corpo humano é essencial para a vida. As práticas corporais aceleram o metabolismo, ajudam no bom funcionamento dos órgãos e estimulam a produção de hormônios vitais, que combatem a depressão e a ansiedade, além de promover sensações prazerosas para o organismo. Então, se você quer começar a aderir novos hábitos, é importante considerar incluir essas práticas no seu dia a dia. Mas antes é preciso sempre se lembrar, toda nova rotina precisa de planejamento. Portanto, analise sua agenda e verifique as suas necessidades físicas. Há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para que os indivíduos façam com regularidade atividade física e prática corporal a fim de manter a saúde. Porém, existe a diferença no entendimento entre os conceitos. A atividade física ela está vinculada à física newtoniana e associada ao gasto energético e a toda a ideia de ingestão calórica. As práticas corporais, por sua vez, privilegiam o modo de viver das pessoas e levam em consideração o ser humano em movimento e sua gestualidade,
tais atividades promovem o despertar da consciência e do cuidado de si e com o outro, levando as pessoas praticantes a uma maior sociabilização. E aqui vamos ver que pacientes que procuraram as unidades básicas de saúde podem contar com mais um aliado para o cuidado com a mesma. Foi bastante difundido em países asiáticos as práticas corporais, como massagem, yoga, alongamento, dança, tai chi, meditação, acupuntura, entre outras. E tem se mostrado eficientes no enfrentamento do sofrimento e da dor, né? Vamos começar a ver aqui a ginástica alternativa, que engloba modalidades de origem oriental e de baixo impacto. Modalidades como meditação, pilates, Lian Kong, yoga, shiatsu e reiki. Esse tipo de ginástica também é chamado de ginástica terapêutica, por tratar má postura corporal e disfunções orgânicas causadas pelo estresse. Trata além das questões exteriores, ameniza o estresse e má postura, além de emagrecer e tonificar os músculos. O yoga é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas originárias na Índia. A palavra está associada com as práticas meditativas e costumam ser associadas tipicamente com o Hatha Yoga e seus asanas, ou com uma forma de exercício. O yoga é uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam para o controle do estresse, da ansiedade, dores no corpo e até da coluna, além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar, podendo ser praticada por homens, mulheres, crianças e idosos. A maioria das pessoas enxerga a yoga como uma mera atividade física que possui traços de contorcionismo. Porém, a sua filosofia é muito mais abrangente que um mero esforço físico. Yoga é equilíbrio da mente, e equilibrar a mente de modo que ações impulsivas ou descontroladas possam tornar suas decisões precipitadas. Esse é um dos objetivos da yoga. E para alcançar esse objetivo é indispensável que virtudes relacionadas à perseverança, resiliência, paciência e estabilidade sejam trabalhadas pela pessoa. É preciso agir dentro dos princípios éticos e morais que a pessoa carrega consigo. Só assim as suas conquistas internas são reconhecidas. Yoga é habilidade na ação. Libertar-se do espírito competitivo, dando lugar ao altruísmo e ajuda ao próximo, compartilhar suas conquistas com o próximo, expandir o benefício das suas ações não apenas para você mesmo, mas para os demais. Buscar o constante aperfeiçoamento espiritual visando um mundo melhor é indispensável na filosofia da yoga. Yoga é romper a união com a dor, e libertar-se da dor em sua essência é um importante passo. Extirpar inseguranças provenientes da baixa autoestima e desilusões amorosas é fundamental para compreender plenamente os objetivos da yoga. Tornar o corpo e a mente resistentes à dor e ao sofrimento significa o amadurecimento pessoal conquistado com muito esforço e perseverança. Problemas ainda continuarão a existir, porém eles serão cada vez mais inócuos em virtude de um constante fortalecimento espiritual advindo da yoga. Os benefícios. Para ter todos os benefícios da yoga são necessários pelo menos 3 meses de prática, pois à medida que a pessoa vai praticando a atividade, consegue ter maior consciência corporal e passa a controlar melhor a mente para que ela influencie o corpo e assim todo o organismo trabalhe de forma harmônica e equilibrada. Mas diminui o estresse. A meditação praticada no yoga faz com que a pessoa se concentre no presente, desocupando a mente de problemas do passado ou do futuro, o que proporciona equilíbrio emocional, sensação de paz interior, bem-estar e equilíbrio da mente para as situações do dia a dia. Além disso, também ajuda no tratamento da depressão, devido à sensação de relaxamento com o aumento da autoconfiança, otimismo, concentração,
diminuição da irritabilidade e melhora das relações interpessoais. Promove o condicionamento físico. Os exercícios, técnicas e posturas dessa atividade podem melhorar a resistência e fortalecimento dos músculos de forma mais ou menos intensa, a depender do estilo e modalidade do yoga praticado. Isto ajuda a melhorar o desempenho do corpo para as atividades físicas e tarefas diárias, aumenta a massa magra e deixa o corpo em forma com maior definição e músculos tonificados. Facilita o emagrecimento. Um dos principais motivos que a prática do yoga causa perda de peso é devido ao controle da ansiedade e à vontade de comer, diminuindo a quantidade de calorias consumidas no dia. Os exercícios e posições realizados também auxiliam na perda de gordura, mas isso varia de acordo com os estilos praticados, menos nos mais tranquilos, como Iyengar ou Tantra Yoga, ou mais nos dinâmicos, como Ashtanga ou Power Yoga, por exemplo. Alivia dores corporais. Com o yoga, a pessoa passa a ter maior consciência corporal, o que significa que ela terá maior percepção da postura, da forma como anda, como senta e sinais de tensão muscular. Desta forma, é possível corrigir alterações como contraturas, para que qualquer alteração seja resolvida e a estrutura muscular fique relaxada, sem causar danos à coluna e articulação do corpo. Os exercícios de postura e alongamento também ajudam a liberar a tensão e dar flexibilidade aos músculos, aliviando dores causadas por escoliose, hérnia de disco, fibromialgia e contraturas musculares, por exemplo. E aqui vamos ver o que é o alongamento, né? A definição aqui de alongamento. Alongamento é a forma de trabalho que visa a manutenção dos níveis de flexibilidade obtidos e a realização dos movimentos de amplitude normal com o mínimo de restrição possível. É exercício submáximo que tem como objetivo a obtenção de arco-articulares normais. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a definição de flexionamento. O que é o flexionamento? O flexionamento é uma forma de trabalho que visa obter uma melhora de flexibilidade. São exercícios máximos que têm como objetivo o desenvolvimento de arcos articulares maiores ou além deles. Controla a pressão e os batimentos cardíacos. O yoga proporciona melhora do funcionamento do coração e pulmões, pois regula o sistema nervoso e melhora a circulação sanguínea. Os batimentos do coração, a pressão arterial, além de equilibrar o sistema endócrino, controlando os níveis de hormônio do estresse, como o cortisol e a adrenalina. A capacidade respiratória também melhora, devido aos exercícios de expansão dos pulmões e controle da respiração. Desta forma, o yoga melhora o condicionamento físico, mas de forma diferente dos exercícios físicos convencionais, como a musculação ou alguns esportes. Tipos de yoga. Ashtanga Yoga, que é um tipo de yoga vigoroso, ritmo acelerado de yoga que ajuda a construir a flexibilidade, força, concentração e resistência. Ao fazer o Ashtanga Yoga, uma pessoa se move rapidamente através de um conjunto de pré-determinadas poses enquanto permanece focado em respiração profunda. A yoga suave se concentra em trechos lentos, visando a flexibilidade e a respiração mais profunda. Temos também a yoga restaurativa, que essa prática permite que o corpo relaxe completamente, mantendo posturas simples passivelmente por longos períodos de tempo. Iyengar Yoga, que esse tipo de yoga se concentra no alinhamento preciso das poses. Os praticantes usam acessórios como cobertores, correias, tapetes, blocos e cadeiras. O Kundalini Yoga usa diferentes poses e técnicas de respiração, cânticos e meditação para despertar a energia da vida. Aqui vamos falar um pouco agora do Pilates, certo? O que é o Pilates, onde surgiu, como foi. Joseph Pilates começou a desenvolver seu sistema de condicionamento corporal durante a Primeira Guerra Mundial e continuou a melhorar e aperfeiçoar ao longo dos anos, até a sua morte em 1967.
O método Pilates, desenvolvido por Joseph na década de 1920, tem base no conceito chamado de contrologia. A contrologia prepara-nos para dar flexibilidade, graça natural, algumas habilidades e força muscular que serão refletidas no desenvolvimento uniforme de todo o corpo ao adquirirmos uma boa forma física. O método Pilates é uma forma de condicionamento físico que propicia bem-estar geral, sendo assim capaz de possibilitar força, flexibilidade, consciência corporal, controle postural e percepção do movimento, visando o movimento consciente sem fadiga e dor e mantendo a mente totalmente concentrada. O método Pilates tem como princípios fundamentais a concentração, controle, centralização, movimento fluido, precisão e a respiração. E os exercícios são divididos em duas categorias, né, que são os exercícios realizados no solo, que utilizam o peso corporal e a força da gravidade, né, como fatores de resistência, e os exercícios que são realizados em equipamentos, né, que são como alguns aparelhos que utilizam a resistência proporcionada pelo uso de molas e polias. O método ele tem base em fundamentos anatômicos, fisiológicos e cinesiológicos. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada fundamento, né? Vamos começar aqui pela concentração. O objetivo desse princípio é a total concentração no movimento que está sendo realizado, para garantir que esse seja desenvolvido com a maior eficácia possível. Em seguida temos o controle. O controle do movimento visa um padrão suave e harmônico, sempre se concentrando no exercício proposto, assim visando aprimorar a coordenação motora e evitando contrações musculares desnecessárias. A precisão ela é fundamental para a qualidade do movimento e realinhamento postural, assim controlando o equilíbrio dos diferentes músculos que estão sendo trabalhados no movimento. O centro, mais conhecido como powerhouse, é o foco de todos os exercícios do método, pois o fortalecimento dessa musculatura proporciona estabilização do tronco e um alinhamento com menor gasto energético dos movimentos. A respiração, o método enfatiza a respiração e é o fator primordial no início do movimento e tem sempre que estar sincronizada com a realização dos movimentos. E aí temos também a fluidez, que o objetivo desse princípio é dar leveza ao exercício, com movimentos controlados para que não haja impactos pesados no começo nem no final de nenhum exercício. E a gente vai falar um pouco sobre os benefícios, né, do Pilates, que é o aumento da resistência física e mental, o aumento da flexibilidade, corrige diversos problemas posturais, também traz um aumento na concentração, tonifica a musculatura, melhora a coordenação motora, promove menor atrito nas articulações e alivia dores musculares. Ajuda a melhorar a respiração e a flexibilidade, auxilia a prevenção contra a osteoporose, promove relaxamento e bem-estar e eleva a autoestima, elimina toxinas e facilita a drenagem linfática, melhora a postura e a resistência muscular, expande a consciência corporal, ajuda no controle de peso, fortalece os músculos abdominais e traz equilíbrio, né, a todas as funções do nosso corpo. Aqui nós temos alguns exercícios do Pilates, né, que aqui, né, nessa imagem a gente tem como objetivo alongar os músculos isquiotibiais, que são os músculos ali da parte posterior da coxa. Outro exercício, né, com o objetivo de fortalecer agora os músculos do reto abdominal e oblíquos, né. Mais um movimento, né, com o objetivo de fortalecer os músculos do glúteo, né, e as fibras, né, de posterior do glúteo médio, isquiotibiais e paravertebrais ali, ó. Outro exercício também muito conhecido que é
a gente conhece como a ponte, né? Que é um exercício para mobilização da coluna em extensão, né? Que traz equilíbrio e força de membros superiores. E aqui nós vamos falar agora do RPG, que é a Reeducação Postural Global, que é um método fisioterapêutico de correção postural que trabalha sobre as cadeias de tensão muscular, utilizando posturas de alongamento em lugar de exercícios repetitivos. A vantagem das posturas de alongamento é que elas evidenciam as cadeias de tensão que bloqueiam o indivíduo em posições de desequilíbrio. No início da década de 50, a terapeuta corporal francesa Françoise Mézières elaborou, por meio de observação cuidadosa, uma proposta de atuação que revolucionava a forma de trabalhar o corpo. Surgia assim a antiginástica. A inovação proposta por Mézières pautou-se na seguinte observação: cada vez que se tentava tornar menos acentuada a curva de um segmento da coluna vertebral, ela se deslocava para outro segmento. Dessa forma, era necessário considerar o corpo em sua totalidade e cuidar dele enquanto tal. A causa única, porém, de todas as deformações era um encurtamento da musculatura posterior, consequência inevitável dos movimentos cotidianos do corpo. Philippe Emanuel ensinou o método Mézières durante 10 anos no Centro Mézières, no sul da França. Fundamentou essa forma de trabalho em seu profundo conhecimento de anatomia, biomecânica, cinesiologia e osteopatia, campos que lhe permitiram embasar o método hoje conhecido como reeducação postural global. A fisioterapia convencional usa o alongamento estático, que consiste em alongar um único músculo ou um grupo de músculos sustentando até um ponto tolerável durante aproximadamente 30 segundos. A reeducação postural global se baseia no alongamento global de músculos antigravitários e organizados em cadeias musculares alongadas simultaneamente por aproximadamente 15 a 20 minutos. Em ambos os casos, não se permitem compensações. A técnica da reeducação postural global tem por finalidade alongar os músculos tônicos, que são menos flexíveis, mais densos, com a ajuda dos músculos expiratórios e inspiratórios, para que recuperem o comprimento, melhorando também a capacidade respiratória. A reeducação postural global melhora a postura, tentando solucionar os problemas e as consequências da patologia. Se utilizam de posturas ativas e simultâneas, isotônicas, excêntricas dos músculos da estática e com a manutenção dos músculos dinâmicos, sempre em decapitação articular e progressivamente cada vez mais global. E aqui nós temos a anatomia da coluna vertebral, né? A coluna vertebral também como é conhecida é espinhaço ou espinha dorsal, né? Ela se inicia na base do crânio, né? E vai até a parte caudal do tronco, né? Ela é constituída por 33 vértebras, certo? Aqui a gente tem ela é dividida, né, em regiões. Seria a região cervical, que vai da vértebra C1 a C7, a região torácica, que vai da vértebra T1 a T12, a região lombar, que vai da vértebra L1 a L5, e a região do sacro, né, que vai da vértebra S a S5. E finalizando ali na pontinha a gente tem um cóccix, né? E entre essas vértebras existem os discos intervertebrais. E a nossa coluna também é composta de curvaturas fisiológicas consideradas normais, né? Na região da cervical, na parte torácica e lombar, certo? Que tem a função de suporte, né? E da proteção ali da medula espinhal e também de movimento das vértebras entre si. O osso da coluna vertebral ele tem tamanhos e formas ligeiramente diferentes, facilitando as diversas funções existentes.
melhorando a flexibilidade e a postura. Em comparação às vértebras da cervical e lombar, sendo as últimas mais fortes, pois suportam uma carga maior, possuem uma estrutura mais resistente. Os ossos que compõem a coluna são divididos em 24 vértebras articuladas e 9 interligadas entre si, e 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, sacro e cóccix. Cada indivíduo proporciona características únicas de postura que podem ser influenciadas por múltiplos fatores: anomalias ósseas congênitas e adquiridas, vícios posturais, excesso de peso corporal, deficiência proteica na alimentação, atividades físicas deficientes ou inadequadas, alterações respiratórias e musculares, frouxidão ligamentar e distúrbios psicológicos. E aqui a gente vai ver algumas patologias, né, que podem acontecer e podem ocorrer na nossa coluna vertebral, certo? A hérnia de disco, ela aparece assim como o núcleo do disco intervertebral migra de seu local no meio do disco para a periferia, em direção ao canal medular ou nos espaços por onde saem as raízes nervosas, alterando a compressão das raízes nervosas, e o que causa uma dor e um incômodo muito intenso naquela região. Temos também a espondilolistese. Acontece quando uma das 33 vértebras da coluna vertebral escorrega adiante em relação às outras. A hipercifose dorsal ou dorso-lombar, que é o motivo da deformidade da coluna, mas também de dorsolombalgia e patologia respiratória em alguns casos. Temos também a escoliose, que é uma curvatura lateralizada da coluna vertebral, certo? A cifose dorsal, que é fisiológica, é composta por uma curvatura harmoniosa. Só a hipercifose é anormal, podendo estar sendo postural, que é redutível e não tem alterações anatômicas vertebrais ou constitucional. Aqui a gente tem uma imagem, né, da hérnia de disco, né, como acontece a hérnia de disco, quando o disco intervertebral ele sai do seu núcleo e vai ali para fora do seu espaço, né, de onde ele fica, o que causa uma pequena inflamação e causando assim dor e um desconforto na região. E aqui nós temos alguns problemas relacionados aos discos intervertebrais, né? A gente pode ver aqui nessa primeira imagem, ali no primeiro disco, né? O disco normal, e aí vemos o disco degenerado, uma protusão discal, a hérnia de disco, o disco fino e até chegar ali nos osteofitos. Aqui é uma imagem que demonstra bem a curvatura lateralizada, né, da escoliose, né? Aquelas pessoas que possuem escoliose, a coluna normal, você vê um alinhamento, né? E as curvaturas fisiológicas normalmente que seria na parte da cervical, na parte torácica e na parte lombar. E aí a escoliose é essa curvatura lateralizada, né? E é uma curvatura que acaba atrapalhando, né? Principalmente na questão da postura. Você vê aí a diferença, né, da coluna normal para uma coluna com escoliose. Aqui nós temos os tipos de escoliose, né? Você vemos aqui a primeira imagem, a coluna normal, né? E aqui já vemos a escoliose torácica, que é quando há aquela curvatura, né, próxima ali à região do tórax, uma pequena inclinação lateralizada na região do tórax. Temos também a escoliose torácico-lombar, né, que vai ali entre o meio termo, né, do tórax e da região lombar. Temos também a curvatura na região lombar, né, que seria quando há essa lateralização da coluna na parte final ali, né, próximo ao sacro, né, na região ali lombar.
E pode acontecer também do paciente, né, do caso da pessoa, ser portador de dois tipos de escoliose, que é a escoliose dupla, né, que é quando acontece tanto na parte torácica quanto na parte lombar. E aqui nós temos uma intervenção cirúrgica, né, no caso de um paciente com uma escoliose dupla. A gente vê que foi colocado aí pinos, né, para suportar, dar suporte à coluna, mantendo-a, né, na posição fixa, melhorando até a postura, né? E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo encontro e a todos um até logo.